Não temerás, não falharás. Tu tens a coragem, tu tens a sabedoria e o mais importante, tu tens o que precisa. The Legend of Zelda é um dos jogos que eu mais amo no mundo, é um dos jogos que eu mais jogo desde que eu era criança. Eu acompanho a série toda e recentemente eu comecei a jogar Zelda Breath of the Wild. Então, óbvio, eu tinha que fazer um vídeo falando um pouquinho sobre essa série que eu amo tanto. Afinal, videogames também são manifestações artísticas, não são? Para começar, vamos entender o que é The Legend of Zelda. O primeiro The Legend of Zelda saiu lá em 1986. Sim, há mais de 30 anos. Esse jogo é quase tão velho quanto eu. Esse jogo foi desenvolvido por Shigeru Miyamoto e é um jogo baseado na exploração. Você geralmente encarna um personagem que é conhecido como Link. O Link ele vai explorando o mundo, ele vai resolvendo quebra-cabeças, existem vários puzzles no mundo de Zelda. Ele é um jogo que é muito caracterizado como um RPG de aventura, ele tem um aspecto de aventura muito forte, ele geralmente te encoraja a explorar esse mundo. É um jogo que você interage muito com aquele universo que é criado. E uma das coisas mais interessantes do primeiro Zelda a ser desenvolvido é que os desenvolvedores eles tiveram que entender muito bem as limitações do primeiro Nintendo, do Nintendinho, para produzir toda a estética do jogo, para tentar criar um mundo e encorajar o público a se aventurar por aquele mundo, a descobrir ele, a desvendar ele. Toda a estética do primeiro Zelda, ela foi feita em cima disso, e tem ali toda uma questão de trabalho de contrastes, de cores, para poder criar os cenários e desenvolver os puzzles da melhor maneira possível. Então era muito limitado graficamente, mas através daquelas limitações, os desenvolvedores puderam criar uma estética que se tornasse favorável à exploração, que se tornasse favorável ao jogador, a incentivar o jogador a dominar aquele mundo. Foi no Super Nintendo que a estética de Zelda começou a ganhar uma cara mais dinâmica, digamos assim. Várias mecânicas de jogo acabaram sendo desenvolvidas graças ao desenvolvimento técnico do console, muito mais cores na tela, então a gente conseguia entender muito melhor as animações, a gente conseguia entender muito melhor os cenários que se montavam, e era possível criar várias outras mecânicas que exploravam todo aquele cenário, mas ainda se tem muita ideia de utilização de claro e escuro de cores para você conseguir cooptar um mundo e tornar aquele mundo imersivo e explorável, entendível para a pessoa. The Legend of Zelda Ocarina of Time, que é considerado por muitos como o melhor jogo desenvolvido em todos os tempos, foi responsável por tirar a Zelda de uma plataforma 2D de duas dimensões e levá-la para uma plataforma 3D, não um 3D tipo de cinema, mas sim para um mundo tridimensional feito a partir de polígonos, e a transição foi feita de uma maneira extremamente dinâmica. A equipe de produção de The Legend of Zelda Ocarina of Time conseguiu criar um universo tridimensional imersivo, vivo, dinâmico, onde que você tem muitos lugares para explorar, você tem cidades, você tem desafios, você tem cenários diferentes, cada templo do jogo tinha características próprias, referências e toda uma estética, um visual que tornava o jogo extremamente diverso. Foi uma revolução. Quando eu joguei pela primeira vez Ocarina of Time, para mim foi um baque. Eu ia no fliperama e pegava uma hora e ficava ali uma hora simplesmente vagando e olhando aquelas paisagens e pensando quão incríveis elas eram. A partir desse momento que Zelda entrou para esse mundo tridimensional de polígonos e os gráficos eles deixaram de ser tão limitados, mas eles começaram a oferecer mais possibilidades de criação, a gente começa a ter vários desafios, como por exemplo foi o Zelda Majora's Mask, que trouxe toda uma dinâmica, uma estética mais escura para o jogo. A gente tem ali um universo que está preso a um apocalipse, um universo que está prestes a ser destruído, então você tem toda aquela coisa de trazer o sentimental, de você explorar as cores e toda a construção do mundo de um modo que passe todo aquele sentimento de fim de mundo, de Armagedon. Quando a gente teve lá o Zelda de GameCube, o Wind Waker, a gente foi jogado num outro universo que tinha outras características. O Wind Waker ele foi para um lado muito mais cartunesco e ofereceu novas possibilidades estéticas e um novo direcionamento para a série. A estética ela começou a fazer parte da narrativa e dar o tom dessa narrativa. O Wind Waker ele revolucionou não só por contrariar aquilo que a gente espera de um jogo, digamos assim, mais adulto, porque ele é extremamente cartunesco, e cartunesco no sentido, sei lá, garota super poderosa, sabe? Ele é daquele cartoon mais bobinho mesmo, mas traz toda uma complexibilidade e uma história mais densa que se complementa aquilo
aquilo ali, criando uma experiência nova, não criando uma experiência batida, densa, pesada, mas algo novo, que acompanha bem a linha de raciocínio da série Zelda. O Twilight Princess, que também foi de GameCube e também depois foi para Wii, acabou sendo um jogo que também explorou essas características técnicas para criar, para explorar um mundo, para trazer mais novidades. Mas eu acho que foi com o Skyward Sword que a série conseguiu trazer uma renovação estética ainda mais interessante, porque quando eles produziram esse jogo, eles se inspiraram principalmente no impressionismo. O Shigeru Miyamoto, ele falou numa entrevista que quando eles estavam pensando na concepção desse mundo Skyward Sword, eles queriam trazer toda uma ideia de luz, de vivacidade, de cores fortes, vibrantes, porque todo o estilo gráfico traria aquela claridade para o mundo de volta. O Zelda Skyward, ele trabalha com uma ideia de voar, de você ver o céu, e quando o Shigeru Miyamoto ele começou a pensar nesse jogo, ele disse que a primeira coisa que vinha na cabeça dele eram os quadros impressionistas, com aquelas nuvens, com aquelas paisagens luminosas e todo aquele padrão de cor interessante que trazia muita vida para a tela, e ele queria que o jogo dele tivesse toda aquela vida. Mas esse padrão artístico não foi simplesmente uma referência estética, mas ela também ajudou a driblar várias limitações técnicas do console. Esse jogo ele foi desenvolvido para o Wii, e ali durante o desenvolvimento eles perceberam que existiam vários serrilhados no jogo, ou seja, arestas, polígonos no jogo que não ficavam tão bonitos. Então, inspirados no impressionismo, eles também acabaram com as bordas das figuras. As figuras impressionistas, elas são pintadas de uma maneira tão ágil e tão dinâmica, com pinceladas rápidas aplicadas, que acabam com o contorno da figura. Eles pensaram que, se eles pudessem trazer esse efeito de acabar com o contorno da figura, isso também traria uma suavidade maior na aparência do jogo, acabaria com as linhas de contorno que delimitam os bonecos e traria um blur, traria um borradinho ali que seria mais interessante para o olhar. Isso foi acrescentado ao jogo também. Open your eyes. The Legend of Zelda Breath of the Wild, que foi lançado para Switch, também foi lançado para Wii U, mas enfim, segue mais ou menos a mesma trilha do Skyward Sword. Ele também traz ali o mesmo ilustrador, traz várias concept arts que são similares, porém aqui eles começaram a introduzir novos elementos. O ilustrador Takumi Wada, ele falou que ele se inspirou principalmente nos estúdios Ghibli para produzir as suas ilustrações, que iriam guiar o caminho, a estética, os gráficos desse novo jogo. Para quem não sabe, o estúdio Ghibli, gente, é um dos estúdios mais importantes do Japão. Eles produzem principalmente filmes em desenho animado, animações que estão extremamente complexas e que ganharam o Ocidente. E eu tô falando aí de filmes como, por exemplo, O Cemitério dos Vagalumes, O Meu Vizinho Totoro, Serviço de Entrega de Kiki, Castelo Animado, Viagem de Chihiro. Então não são produções que são limitadas simplesmente ao Oriente, são grandes produtos que também chegam ao Ocidente. A estética do estúdio Ghibli, esse universo fantástico criado pelos artistas do Ghibli, já se tornou referência e influenciando vários artistas ocidentais, e acabou também influenciando toda a estética de criação de Zelda Breath of the Wild. Inclusive, Hayao Miyazaki, que é um dos grandes artistas ali por trás do estúdio Ghibli, é considerado um dos maiores ilustradores e animadores do mundo. Mas esse Zelda ele também não ficou preso só a essa estética de anime, que traz diversas referências futuristas e também um trabalho ali técnico para a produção de animações. Mas eles também se inspiraram em várias coisas da história do Japão. Vários elementos arquitetônicos do próprio jogo foram inspirados em arquiteturas japonesas. Inclusive, vários elementos, itens e inimigos do jogo, eles também foram inspirados na arte japonesa do período Jamon. Então você tem ali toda uma conexão do próprio jogo, dessa produção que traz vários elementos da animação oriental, com a própria história do Japão como um todo. E não só referências da arte, né, que o próprio Zelda faz. Esse Zelda Breath of the Wild, ele é incrível porque ele também faz várias referências à própria história de Zelda. Os próprios guardiões, né, eles fazem referência aos primeiros inimigos do primeiro Zelda, os Octoroks. Então tem toda ali uma série de referências, tanto no mundo artístico, tanto quanto no mundo dos próprios videogames de um modo geral. A trilha sonora em si também é outro ponto à parte, né? Ela é toda feita em piano e ela acompanha muito bem a tua trajetória no jogo. Quando entram os inimigos, tem todo um processo de transição de trilha sonora, conforme amanhece ou anoitece. E quando você está subindo no cume de uma montanha, quando você vai ver uma paisagem específica, o jogo ele já sabe exatamente onde pôr alguns pontinhos ali, algumas notas musicais para deixar cada vez mais engrandecedora a sua experiência ali. Não só a trilha em si, né, como música, mas todos os barulhinhos do jogo, eles contribuem para criar uma atmosfera que te pega. Eu fico perdido ali. Eu começo a jogar Zelda Breath of the Wild e eu fico encantado, andando pelo mundo, às vezes sem fazer nada, simplesmente vendo as paisagens incríveis que ele me proporciona.
Tá, é um pouco de viagem ficar preso nessas paisagens de videogame, mas é legal também. Enfim, Zelda Breath of the Wild foi consagrado como um dos melhores jogos de 2017, eu considero um dos melhores jogos da franquia Zelda. Não sei a sua opinião, quero saber, deixa aí nos comentários o que você acha desse Zelda Breath of the Wild, o que você acha desses jogos que misturam vários elementos artísticos para criar a sua própria estética. Ou, se você não conhecia Zelda, também deixa aí nos comentários aquilo que você achou deste vídeo. Galera, videogame é uma coisa que eu gosto muito, é um tema que provavelmente eu trarei aqui no canal outras vezes. E é isso aí. Um grande beijo e tchau, tchau.